Opa, e aí, tudo bem com você? Cara, hoje eu queria bater um papo simplesmente relacionado ao arrependimento, ao que você faz após você acabar de pecar. E eu sei que eu já trouxe diversos temas aqui, né? Vários devocionais onde a gente fala e troca uma ideia a respeito disso, mas hoje eu queria ter uma conversa com você para que você sentisse realmente como se a gente estivesse batendo um papo, sei lá, na sala da sua casa, enfim, para que você realmente entendesse, cara, o que acontece quando a gente acaba de pecar e os mecanismos que o inimigo tem para fazer com que você fique cada vez mais distante de Deus. Acho que uma das coisas que mais me afastava do Senhor é que assim que eu pecava, eu ficava muito mal comigo mesmo. Eu olhava pra todas as coisas que eu tinha feito e falava, cara, parece que eu sou um inútil, eu sempre prometo pro Senhor que eu não vou cair mais em pecado, que eu vou seguir um outro caminho, que eu vou começar uma vida nova, mas beleza, eu faço essas promessas, eu me arrependo de coração, mas acontece alguma coisa que eu acabo caindo novamente. Isso me irritava profundamente porque eu mesmo já não acreditava em mim. Eu mesmo já achava que eu tava sendo hipócrita demais, confessando ao Senhor os pecados, falando ali pra ele sobre o que eu tinha caído, sobre o que talvez me levou a cair. Eu ficava pensando, cara, talvez eu esteja tentando me justificar demais e Deus já nem tem mais paciência comigo. E essas são as principais mentiras que o inimigo te conta. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus, além de ser o seu Senhor, o seu Salvador, ele é o seu Pai, o seu amigo e enviou o Espírito Santo, que é o seu conselheiro. Então ele não é um simples ser que fica ali a todo momento te julgando, querendo o seu pior, como muitas pessoas acham, né? Como se Deus olhasse pra você com severidade. Muito pelo contrário. Deus, ele olha pra cada um de nós com o seu olhar de amor. E graças a Deus, que é esse olhar que ele tem mantido sobre nós, justamente pela graça do sangue de Jesus. Então essa é a grande importância de Jesus ter vindo aqui na terra e se sacrificado. Acho que uma das principais coisas, na verdade, a primeira coisa que você precisa se lembrar assim que você acaba de pecar, não é só tentar ficar se arrependendo o mais rápido possível ou se martirizando, é se lembrar exatamente das boas novas. Qual foi o real motivo de Jesus ter que vir aqui na Terra para simplesmente se sacrificar pela humanidade? E o principal motivo é que ao derramar o seu sangue sobre cada um de nós, o Senhor Deus, ele olha para nós já purificados. Ele não olha para você com aquela casca do pecado, porque a luz e as trevas não se misturam. Se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse ele literalmente te purificando, você estaria condenado à morte. Ao entrar em contato com Deus, você sucumbiria na hora, porque era isso que acontecia com as pessoas no Antigo Testamento. Eles tentavam se achegar até Deus, mas não é que ele não queria se achegar até eles, é porque pelo firmamento, pela lei, pelas coisas serem como elas são, é impossível que a luz se misture com as trevas, assim como é impossível que a água se misture com o óleo. Então entenda isso. A principal coisa que você precisa levar para o seu coração quando você acaba de cometer um pecado é se lembrar do porquê você tem uma nova vida. E essa nova vida é dada para você através de Cristo. Talvez até agora não tenha ficado tão claro, mas pode ter certeza, continua conversando comigo que você vai entender a cada vez mais como o inimigo é ardiloso e ele quer fazer com que você não tenha acesso a essas coisas, para que sua mente fique fechada sobre a verdade, cara. Então beleza, já partimos por esse princípio. A outra coisa que eu fazia que era muito errado é que eu demorava um tempo até me confessar ao Senhor, porque depois de entender que era importante me arrepender, que era importante me confessar, eu comecei a levar muito a sério esse papo de, cara, eu não posso mais ser um hipócrita, eu não posso falar imediatamente que eu me arrependi, porque simplesmente se eu falar que eu me arrependi e vier cometer o erro, sei lá, 1 minuto, 10 minutos depois, cara, eu tô mentindo pra Deus. Isso é uma hipocrisia muito grande, eu não posso continuar fazendo isso. E realmente, não é ideal que você faça isso, que você se arrependa, vá lá, confesse seus pecados a Deus e logo em seguida você cometa o mesmo erro. Mas a gente tá falando aqui de vícios muitas vezes, né? A gente tá agarrado em pecados, não é um pecado que você cai num dia, depois de 6 meses você acaba caindo naquele pecado de novo. A gente tá falando de vícios, e vícios são difíceis de lidar porque existe algo que a neurociência estuda hoje que se chama plasticidade neural. É como se o seu cérebro criasse caminhos e ele é meio preguiçoso. Então, todas as vezes que você tem algum hábito, tem algum gatilho, ele vai querer ir por aquele caminho que ele acha mais fácil, mais simples, aquele que você fazia todas as vezes, porque o cérebro ele não sabe exatamente o que está acontecendo de errado naquele hábito. A sua consciência, a sua fé sim. E é por isso que é chamada uma grande luta, porque no fundo a sua carne tá ali lutando para fazer as mesmas coisas, aquilo que é mais confortável, mas o seu espírito não quer que você sucumba à morte, porque esses hábitos vão te levar à morte, não só espiritual, mas física também. Todos os pecados listados na palavra de Deus são extremamente prejudiciais em todas as áreas da sua vida. E nesse segundo engano, eu preciso te dizer, cara, você acabou de cometer um pecado, a primeira coisa que você vai fazer após você cair na real, ver que aquilo tá tudo errado, tomar consciência de novo, você vai pedir perdão a Deus. Sim, você vai se confessar ao Senhor no mesmo momento, no mesmo instante. Não
espera no dia seguinte, não espera na manhã seguinte. Você não sabe quantos segundos você tem de vida. A palavra de Deus fala uma coisa muito interessante lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, olha isso. Mas se confessarmos os nossos pecados, grave essas palavras, cara, é muito importante que você leve isso todas as vezes, assim como Jesus combateu a mentira lá no deserto com a verdade, olha isso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tá entendendo o que tá escrito aqui? Eu vou ler mais uma vez. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui não tá falando sobre um tempo que você tem que levar, depois que eu cometi um erro, eu vou ter que esperar X tempo até eu conseguir me confessar ao Senhor. Não, ele tá falando, mas se a gente confessar os nossos pecados, se você contar sobre os seus erros, se você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu errei, eu assumo esse erro, eu assumo que eu fui lá, eu pequei, acabei caindo, não queria fazer isso, mas me arrependo. Ele diz, a palavra diz que se você fizer isso, ele é fiel. Não é porque você merece, mas porque ele disse, e ele é fiel a essa palavra que ele mesmo disse, para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Então entende por que o inimigo coloca tanta culpa e fica te consumindo para você se afastar cada vez mais de Deus? Porque quanto mais você está distante, quanto mais tempo você demora para se confessar, mais você vai começar a cair nas mentiras. O pecado vai começar a ser uma coisa natural, porque a única coisa que pode te purificar é aquilo que você está tanto tentando se afastar, que é a presença do Senhor. E Deus, gente, por mais repulsa que ele tenha do pecado, ele olha para você com os olhos de amor, justamente por aquilo que eu te disse lá no início, que é a purificação do sangue de Jesus. Quando você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, o sangue de Jesus te limpou de todos os pecados. E isso é uma dádiva, é algo que você recebeu, um presente. E a partir dessa dádiva, a partir desse presente, você está blindado pelo sangue do Cordeiro. E eu quero que você fale isso todas as vezes que o inimigo tentar tirar essa verdade da sua mente, tentar te condenar, porque nós já estávamos condenados. Essa era a nossa realidade. Mas a partir do momento que você conheceu a Cristo, isso caiu por terra e você se tornou uma nova criatura. E precisa começar a viver de acordo com essa nova realidade. Então receba isso no seu coração. Eu tô falando dessa forma porque eu fui vítima disso durante vários anos da minha vida. Eu sempre me via preso num looping devastador que tirava a minha paz e que tirava aquilo que eu tinha de mais precioso, que era o meu tempo de qualidade com o Senhor, que era simplesmente o meu melhor amigo. Eu não conseguia falar com o meu melhor amigo porque eu estava consumido pela culpa. E o que você enxerga hoje como relacionamento com Deus? Agora eu quero falar diretamente com você. Você acha que Deus é o seu amuleto que vai te ajudar a conquistar as coisas que você quer aqui na Terra? Você acha que Deus é um ser sádico que tá esperando você cair pra ir logo rir da sua cara, julgar e falar que você era fraco mesmo e que não aguentava o caminho que ele tinha ali pra você? Você acha que Deus é um Deus que só quer te usar? Então ele só vai amar você se você for útil? A partir do momento que você peca, ele já vai te descartar? Quem você tem achado que Deus é? Você tem medo de orar falando os seus planos? Porque ao falar os planos pra Deus, ele vai lá e vai dificultar os seus planos, né? Então eu tenho que tomar cuidado para aquilo que eu peço ao Senhor, porque vai que ele olha para aquilo ali que é o meu desejo, o meu sonho e vai tirar isso de mim. Então, às vezes a gente tem confundido muito o Senhor com a figura do inimigo, aquele que está ali sempre para nos prejudicar e para sempre fazer a vontade dele. A gente sempre fala, né? A vontade do Senhor tem que ser feita, a vontade do Senhor tem que prevalecer sobre a nossa, e parece que a gente está abrindo mão de algo muito importante, porque a gente acha que a nossa vontade é a melhor, mas a própria palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quem somos nós para dizer que a nossa vontade é boa, perfeita e agradável? Me diz um plano seu que estava assim 100% perfeito, que você conseguiu planejar tudo. Sabe por que é impossível que você tenha um plano que é 100% perfeito? Porque é impossível você saber do futuro, é impossível você saber de todas as possibilidades. Cara, eu tive na faculdade várias aulas de matemática, álgebra, analítica, enfim. E a matemática, ela fala sobre as possibilidades de coisas, a gente tem que ficar fazendo análise de algoritmos. Por mais que você tente criar um algoritmo que prevê todos os cenários possíveis, isso é impossível. Mesmo com a inteligência artificial, as coisas que são infinitas, elas literalmente não têm fim. Se é uma coisa infinita, como que um algoritmo pode prever todas as possibilidades se algo é infinito? Agora, me diga algo. Jesus, Deus, não é um ser infinito? Então isso é racional. Somente um ser infinito teria a boa, perfeita e agradável vontade, porque ele sabe de todas as infinitas possibilidades e ele sempre vai escolher a melhor para você. Então quando Deus colocar um plano para você, quando ele falar, não faça isso, abandone isso, não vá por esse caminho, pode ter certeza, ele já sabe de todas as infinitas possibilidades e ele escolheu te entregar a melhor delas. E eu não tô falando a melhorzinha, eu tô falando simplesmente a perfeita
perfeita, a possibilidade perfeita. E eu quero que você durma tranquilo com isso no seu coração. Porque a humanidade não foi criada para ser agradada por Deus. A humanidade ela não foi criada para ser o centro do universo. Porém, em meio a todas as coisas que o Senhor fez, Ele decidiu que nos amaria. E Ele decidiu que chamaria a humanidade de filhos. E essa é uma decisão que não é minha. Essa não é uma decisão que não é sua. Essa é uma decisão de Deus. Então, às vezes você pode não se sentir amado por alguém. E às vezes você busca nos seus vícios a validação que você tanto queria em outras pessoas. Você busca nos seus vícios tapar esses buracos, essas feridas que você nunca consegue encontrar porque a sua dor parece que não tem fim. Só que eu tenho algo pra te dizer hoje. Como eu disse, essa conversa é muito importante que a gente tenha. O único que vai sanar as suas dúvidas, o único que vai tirar essa angústia, essa dor, essa ansiedade, que todas as vezes que o gatilho vier, você vai poder correr atrás dele e ele não vai te julgar depois. Ele não vai cuspir na sua cara e falar o quanto você foi fraco por ter caído de novo. Porque é isso que o inimigo faz. Ele te chama pra perto da tentação, ele te leva a cair na vala e quando você tá ali caído no buraco, ele te julga e cospe em você, falando, olha como você foi fraco e manipulado. Deus nunca te perdoaria de novo, mas isso não é o que a palavra diz. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4, pela tradução da Almeida Revista Atualizada, a palavra diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quando você se aproxima do Senhor, quando você se coloca diante da cruz, quando você vê o sacrifício de Jesus, isso sim vai reproduzir arrependimento em você. Não é você passando mais tempo distante dele, não é você tentando se recuperar sozinho. A palavra de Deus nunca pediu para que você fizesse nada sozinho. Sozinho nós não somos capazes de absolutamente nada. Olha o que aconteceu com você quando você passou tempo sozinho. Quais foram os caminhos que a sua mente te levou? Olha o pecado que você voltou a cometer. Será que vale a pena você ir para a mesma direção? Existe uma palavra que eu tenho quase certeza que você conhece que se chama metanoia. Essa palavra diz pra gente mudar totalmente de direção. Se você estava indo para um lado, você vai virar, mudar totalmente de direção. E é isso que você precisa fazer. Não dá para alcançar uma nova vida com os mesmos caminhos. O único caminho que nos leva à salvação é Cristo. E não dá para continuar seguindo sem que Cristo seja o seu melhor amigo. Então o que eu queria falar para você hoje é que olhe para Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele se apresenta na palavra. Pare de criar uma falsa visão, sabe? Uma falsa imagem de Deus que nunca esteve descrita na Bíblia. Faça uma anotação, faça esse exercício. Anote quem você acha que Deus é, sabe? Quais são as características de Deus? Quem Ele é para você? E você vai ter que testificar na palavra de Deus se isso realmente é verdade. Prove a si mesmo se aquilo que você acreditou por todos esses tempos era realmente verdade. E deixe cair por terra toda aquela imagem falsa e inventada que você mesmo teve na sua mente, às vezes por manipulação, por pessoas maldosas, pelo próprio inimigo tentando te afastar do Senhor. Quantas vezes eu mesmo tive que voltar à palavra e, sabe, ter que buscar de novo, saber qual que é o caráter de Deus. Porque tantas coisas acontecem nesse mundo, gente. Tantas coisas ruins, tantas doenças, tantas guerras, sabe? E a gente começa a olhar para as circunstâncias e tentar provar Deus pela maldade do mundo. Mas de onde você pode tirar a bondade de tanta maldade? Por que a gente tenta colocar sempre na conta de Deus todas as coisas ruins que acontecem no mundo? Por que a gente não vai para a palavra dele e vê como ele se apresenta para cada um de nós? Eu ficaria muito ofendido se alguém que se considera, né, se diz meu amigo, começasse a criar uma imagem aleatória de mim. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, alguém que era próximo ali e tudo mais, que se dizia ser seu amigo, mas para cada um inventava alguma coisa sobre você, tinha uma imagem totalmente diferente, e é tão cansativo você ter que provar para outra pessoa que sabe que você não é aquilo, que sabe que aquela imagem que ela inventou de você não existe. Você ter que provar que ela tá errada é muito chato. Agora imagina se para Deus, todas as vezes, para todo mundo que fica ali falando, inventando versões dele, imagina o quão chato é isso, mas mesmo assim ele tem misericórdia de nós, sabe? Se Deus não tivesse misericórdia de nós, a Bíblia nem existiria, ela já teria saído das prateleiras. Se Deus tivesse desistido da humanidade, nós não teríamos acesso ao caráter dele, nós não teríamos acesso à face dele. E hoje, essa conversa que a gente está tendo aqui é justamente porque você tem acesso a essa palavra. E eu acredito muito na sua vida. Todas as vidas que o Senhor coloca na minha vida, eu faço questão de que essa pessoa saia sabendo que ela é muito valiosa para Deus. Você pode não acreditar nisso, você às vezes pode não ter noção disso, mas você é extremamente, extremamente valioso para o Senhor. E eu não tô falando da usabilidade, sabe? Do que muitas pessoas falam, né?
Então, apesar de também acreditar que o seu testemunho é extremamente útil ao Senhor, mais do que isso, se Jesus foi até o fim, se ele morreu por você na cruz, é porque você vale muito a pena. É porque ele queria se relacionar com você. Quando Jesus foi até o fim na cruz, não é porque ele já sabia quantas almas você ganharia, não é porque ele já sabia que o seu testemunho seria incrível, não é porque ele sabia dos seus dons, é porque ele estava olhando nos seus olhos e dizendo: eu quero ser seu amigo, eu quero te chamar de filho, eu quero te resgatar, eu quero que você leve essa mensagem muito a sério para dentro do seu coração. O que você tem feito com esse convite? Porque tantas vezes a gente pensa assim: eu queria tanto, sabe, ter contato com um amigo, alguém sincero. Eu mesmo, quando era criança, eu ficava assistindo lá o Cão e a Raposa. Inclusive, a foto de perfil aqui do canal virou isso porque esses dias Deus falou muito no meu coração a respeito da amizade que ele tem com a humanidade, do companheirismo. Eu resolvi deixar aqui porque simplesmente é o meu filme favorito da vida inteira de animação. Cara, quando eu era criança eu tinha a fita cassete desse filme. Eu nem sei se você sabe o que é uma fita cassete, mas naquela época já tinha DVD, mas por algum motivo meus pais tinham ali a fita cassete. Cara, eu assisti esse filme tantas vezes na fita cassete, depois peguei o DVD e assisti diversas vezes, porque esse filme fala muito comigo em relação à fidelidade, à amizade. E naquela época, na minha infância, eu ficava pensando assim: nossa, eu quero tanto ter um amigo, sabe? Meu maior sonho é ter um amigo de verdade que eu posso contar qualquer coisa e que eu não vou ter medo do julgamento. Eu não vou ter medo dele olhar pra mim e não entender a minha história, porque simplesmente ele vai saber de tudo, ele vai estar comigo no pior e no melhor momento. E aí, quando eu entendi que Deus desempenhava esse papel, que nos momentos em que eu tô no dia mais feliz ele tá ali comigo, e no dia mais triste ele tá ali comigo, tudo que eu passei a entender e a buscar é valorizar esse momento. Então hoje, muito mais do que só simplesmente falar pra você: se arrependa, cara, volte pros caminhos do Senhor, eu quero te falar o motivo do porquê você deve se arrepender. Porque existe um ser sobrenatural, perfeito, que desenhou uma história perfeita pra você, que te mostra as escolhas perfeitas que você tem que fazer, que quer que você tenha uma vida em abundância aqui na terra, porque o ladrão vence não pra roubar, matar e destruir, mas Cristo veio pra te dar vida e vida em abundância, e ele quer ter um relacionamento com você. Então todas as vezes que você cair em pecado, a partir de hoje, lembre-se que o que você está abrindo mão não é, sabe, de alguma bênção, porque isso também é importante, as bênçãos são importantes, não é de um propósito, um chamado, que você está abrindo mão é do seu relacionamento com o Senhor. Isso que a gente tem de mais valioso, é isso que o inimigo quer roubar, por isso que ele quer distrair a gente, por isso que ele quer trazer essa culpa pro seu coração, para que você não se ajoelhe, para que você não se coloque ali e confesse os seus pecados. Irmão, vai confessar esse pecado agora, cara. Vai falar pra Deus o quanto você o ama, o quanto isso tá te machucando, o quanto você não aguenta mais ficar distante dele. Para de ser orgulhoso, irmão. Para de esperar o momento certo. Esse momento agora é o momento correto. E eu peço que essa mensagem chegue nas pessoas certas, eu tenho certeza, cara. Então, se você conhece alguém que tá passando por isso, que um dia já te pediu ajuda e falou: irmão, eu não sei mais o que eu faço, tô caindo sempre no mesmo pecado, envia esse devocional pra ele. Eu quero bater um papo com esse meu irmão. Eu quero, cara, que você tenha um dos relacionamentos mais sobrenaturais aqui na Terra. Quando eu olho pra Atos, quando eu vejo os discípulos, quando eu vejo, sabe, muitos pregadores que escreveram livros, que viveram uma história sobrenatural com o Senhor, eu só consigo imaginar os tempos de oração que eles tinham, sabe, quando eles entravam no quarto e ninguém tava olhando, o que eles falavam pra Deus, o que eles recebiam, sabe, quais eram as coisas mais comuns que eles dividiam com o Senhor, quais eram os momentos em que eles estavam de tristeza e angústia, o que eles mais conversavam com Cristo, o que passava nesse relacionamento entre os dois. E nós podemos ter isso. Você pode ter isso. Não deixe que ninguém, nada, ninguém roube isso de você. Então eu quero que você ore comigo agora, irmão. Porque assim como eu, confessando os pecados, a gente vai voltar pro nosso relacionamento com o Senhor. Nada mais importa agora, cara. Nada mais importa na sua vida, na minha vida, do que estarmos conectados com o Senhor. Isso é mais valioso do que dinheiro. Isso é mais valioso que qualquer outro relacionamento, do que qualquer status ou posição social. E isso é mais valioso do que tudo, cara. Então vamos começar a ser eterno, cara. Vamos começar a valorizar aquilo que a gente vai viver nos céus. Ou você acha que você vai chegar no céu e vai fazer o quê? Você vai estar contemplando o seu relacionamento com o Senhor, que você já começou agora, aqui. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por este momento que estamos aqui agora. Por este momento de revelação da tua mensagem, Pai. Só o Senhor sabe o quanto eu precisava disso. Só o Senhor sabe o quanto meu coração se rasgou aqui enquanto eu falava essas palavras. Só o Senhor sabe o quanto eu te amo, Deus. O quanto é importante que sejamos seus verdadeiros amigos. Então hoje eu peço, direciona essa mensagem, esse devocional para os meus irmãos, aqueles que estão afastados de ti, que caíram no pecado, estão sujos, Pai, estão cheios de angústia, de mágoa, de terror, Pai, porque não sabem como voltar para a tua presença. Estão perdidos em si mesmos, perdidos nas mentiras do inimigo, perdidos em versões que inventaram
separam do Senhor, que não são verdadeiras. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, alcança os nossos corações, nos perdoa pelos nossos pecados, purifica o nosso coração e nos traz para mais perto de Ti, Pai. Resgata cada um de nós agora neste momento e que nós possamos, a partir de hoje, valorizar a cada dia mais o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por ter se sacrificado por mim na cruz. Obrigado por ter olhado nos meus olhos e me chamado de amigo. Obrigado por ser o meu Pai, por ser o meu conselheiro, por ser o meu ajudador. Obrigado por, diante de milhões, de bilhares, do infinito de possibilidades, ter escolhido a mim para ter nascido e do infinito de possibilidades ter escolhido as melhores, a melhor história para ter entregue para mim, as melhores escolhas para ter entregue para mim, simplesmente as escolhas perfeitas. A vida perfeita foi a que o Senhor preparou para mim. Então eu só tenho a te agradecer, Pai. Eu só tenho a te agradecer por este momento, por esse devocional, por essas pessoas, pela minha vida, pela minha voz e por esse testemunho, Pai. Obrigado, Senhor, por nos trazer para mais perto, mesmo nos dias mais terríveis. Que a tua glória seja exaltada, o teu nome seja engrandecido. Nós te amamos, Pai, e te bendizemos. Recebe o nosso coração hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.